Olá, para você que assiste esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues e nós vamos iniciar aqui a análise da nossa semana astrológica aqui, fazer uma reflexão sobre os movimentos astrológicos e aspectos sendo formados. Bom, a gente vai falar sobre a terceira semana de julho, do dia 12 ao dia 18, e a gente não tem muitos eventos tão marcantes assim acontecendo durante essa semana. Vamos ter aqui no dia 12 a fase minguante se iniciando, a última fase desse ciclo, e Mercúrio voltando ao movimento direto também, aqui já no dia 12. Mas depois a semana tem aspectos formados pela Lua, alguns aspectos sendo formados pelo Sol também, mas nada assim tão intenso como a gente teve em algumas semanas passadas, né? Mas vamos entender então aqui no dia a dia como isso vai se desenrolar. No dia 12 de julho, nós vamos ter 3 movimentos aqui acontecendo. Primeiro já é de Mercúrio voltando ao movimento direto, 5h26. Então, desde o sábado, já no dia 11, ele já está estacionando, ele já está parando a velocidade para mudar de movimento, né? É um movimento aparente, obviamente, não é o planeta que deixa de se movimentar fisicamente, tá? E na astrologia, então, esse momento de mudança de direção, seja quando o planeta entra no movimento retrógrado ou quando ele sai do movimento retrógrado para voltar ao movimento direto, são dias que a gente deve deixar de lado mesmo em termos de decisões, de inícios, de soluções importantes, né? Principalmente Mercúrio, porque ele está bastante relacionado com os temas cotidianos, com transportes, com a comunicação geral, notícias, mídia, troca de mensagens, aparelhos eletrônicos, trâmites burocráticos, né, o ir e vir das coisas, né, então essa questão de trânsito, de transportes gerais, como também o trâmite dos acontecimentos, acaba representando uma certa sensibilidade, né? Então a gente já recomenda aqui no domingo dia 12, não decida temas importantes relacionados a isso, né, a esses assuntos aqui. Comércio, por exemplo, né, um dos principais temas de Mercúrio. Assuntos relacionados a medicações, né, médicos, por exemplo, que tem a regência de Mercúrio também, né. Então fica um clima um pouquinho mais instável, e para pensamento mais eletivo, né, de escolha de um momento para iniciar alguma atividade, domingo é totalmente descartado, tá? Porque depois também à noite a Lua vai formar um aspecto de quadratura com o Sol, que é o momento da fase minguante, e logo em seguida uma quadratura a Júpiter. Ou seja, né, dá para perceber aqui, né, já só pelo gráfico, que o dia não é assim dos mais agradáveis. Isso significa que levar uma comunicação saudável, levar as coisas de forma leve é bastante difícil. A Lua no signo de Áries, além de representar um certo nível de impaciência, tem uma característica nervosa. Impacta aqui com o Sol, né? Então os dois luminares em um aspecto desafiador de signos cardinais emperra o movimento mesmo, né? Os cardinais falam de uma coisa que muda direto, e aqui ela está bem emperrada. E também no momento em que chega a quadratura com Júpiter, no que diz sobre a habilidade de julgar os fatos, de esperança, de expansão, né? De prosperidade, acaba representando um certo prejuízo. Por isso, o dia 12 é um dia totalmente não recomendado para assuntos importantes de qualquer natureza, tá? Porque eu penso assim que primeiro a nossa habilidade de julgar as coisas de forma clara está um pouco alterada. É lógico que isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Mas em nível geral é bem complicado, como também a condição das coisas fluírem levemente também está bastante prejudicada. E esse clima vai sendo carregado aqui para o dia 13, porque aí no dia 13 a Lua vai formar um aspecto desafiador com Saturno, e é o único aspecto do dia 13, bem no meio do dia, meio-dia 54, tá? Então ela formou esse aspecto primeiro com Júpiter, logo em seguida a forma com Saturno, que voltou a Capricórnio na semana passada, né? Então a gente tem também a segunda-feira um pouco mal-humorada. Pensando em ritmo assim de previsões, né, em ritmo do dia, dos acontecimentos, de como eles fluem, é emperrado mesmo, né? Impaciente, porque a Lua em Áries tem esse senso de urgência, de imediatismo, de fazer, colocar a mão na massa, né? Então os interesses se desenrolam rapidamente, mas encontra-se barreiras aqui de Saturno em Capricórnio ainda no movimento retrógrado. E essa influência nem de longe é construtiva, porque a natureza do aspecto é desafiadora. Então não temos como falar que Saturno em Capricórnio aqui está funcionando de maneira construtiva, tá? Não está falando.
E também não está dizendo sobre ter que derrubar estruturas, não é nada disso, tá? No teor preditivo está falando exatamente o oposto, é encontrar barreiras. Então, como a influência da Lua em Áries ela é objetiva, bem direta e impaciente, é rapidinha, apressada, essa influência fala da necessidade de ter paciência, atenção, não é para sair chutando as coisas, os problemas que surgem pela frente, tá? É exatamente o oposto, porque olhando de maneira superficial essa característica de Saturno em Capricórnio, né, o que se diz muito comumente é de que há um momento de derrubar as estruturas, as barreiras, mas não é não façam isso porque vocês vão encontrar sérios problemas aí pela frente, tá? Em nível eletivo, se vocês tiverem que lidar com uma situação importante, iniciar alguma coisa importante, resolver alguma coisa importante, lidar de maneira geral com algo importante, não escolha esse momento aqui do meio do dia, escolha depois, porque o que acontece depois é que essa influência vai diminuindo, aqui é o ponto exato, mais forte. Isso significa que ao longo todo da manhã essa influência vai aumentando, quando chega aqui ao pico, aí ela vai diminuindo um pouquinho, né? Então, para nível eletivo, começar a iniciar as atividades, situações, uma conversa, uma disputa, uma briga com alguém, ou mesmo abrir uma empresa, qualquer coisa, investimento, sobre essa influência, fala de lucros baixos, de possibilidade de problemas, de barreiras estruturais que vão surgindo, de coisas que vão arrastando no tempo a realização dos acontecimentos e de assuntos a resolver. Não podemos negar que a natureza da quadratura é uma natureza de problemas, hein? Então, evitem o dia 12 e dia 13 para início de atividades. E aí, no dia 14, a gente tem dois movimentos interessantes aqui. O primeiro é um amistoso, porque a Lua ingressou em Touro no dia 13. E aí, a Lua em Touro já tirou toda aquela carga pesada da impaciência, né, da Lua no signo de Áries. Quando ela chega em Touro, aqui ela está exaltada e bastante conformada, acomodada, bem assentada mesmo, né? Todo aquele momento em que a gente fala, aqui tá bom, não quero sair daqui. Então, a Lua em Touro tem bem essa representação. E ela vai chegar a esse aspecto harmonioso com o Mercúrio aqui a 1,56. Então, a gente tem o Mercúrio ainda um pouco devagar, porque Mercúrio acabou de voltar ao movimento direto, ele ainda não está na velocidade normal, média dele, né? E então, ele não está num potencial ainda tão construtivo, tão fácil para levar os temas dele. Mas em Câncer, ele também é profundo, né? E tem uma característica emocional também, né? A pegada bem complexa da comunicação, mas esse aspecto, ele é afável, ele é bem, assim, calmo, né? A gente pode dizer. Mas a gente não tem o impulso para a realização das coisas, por isso o dia pede um pouquinho de atenção, porque ele pode ser muito parado, né? Se por um lado ele é agradável para a conversa, depois o Sol vai chegar a um aspecto desafiador com Júpiter, e esse aspecto ele já é bem representação de pouca esperança, de pouco movimento, não tem uma característica tão expansiva. Por isso a gente tem a quarta-feira como um dia meio inerte, né? Ele é gostosinho, assim, é legal para as conversas básicas, para resolver as coisas práticas, mas não para os temas muito importantes, tá? Então isso pode representar justamente esse fato de que os assuntos não se desenrolam de uma forma muito rápida, parece que é tudo meio arrastado durante o dia, assim, né? E a gente também não vê muito uma sensação de luz no fim do túnel. Não é que é totalmente ruim, mas assim, ele tá levando as coisas muito arrastadas. Eu penso num dia que, em termos eletivos, a gente tem que manter um pouco a atenção, porque também iniciar atividades nesse sentido não prospera muito, né? Júpiter tá aqui na queda, ele tem até exaltação aqui no signo de Câncer, mas o Sol aqui tem pouca dignidade aqui nesse grau 22 onde está Júpiter. Não é uma característica de uma recepção mútua tão potente que possa levar os assuntos de uma maneira tranquila, né? Então, nós vamos precisar ficar atentos ao quanto que a gente coloca de atenção nesse sentido de prosperidade. Tá bem devagarinho mesmo, né? E, bom, o Sol representa quem está no comando, num sentido previsional. Assuntos envolvendo presidentes, governadores, né? Podem ficar também em pauta durante esse dia 14 de uma forma mais polêmica, né? É bem possível. E no dia 15, aí a gente já tem um dia mais receptivo. Nós vamos ter às 10h53 a Lua em Touro chegando a um aspecto harmonioso a Júpiter.
e depois ela vai chegar num aspecto harmonioso ao Sol também. Bom, ele ainda continua bem, com a representação bem de acolhimento e ainda devagarinho, né? Essa característica de Câncer com Touro, ela é muito aprazível, apegada, mas ela é acomodada. Touro e Câncer ou Touro e Peixes representa muito comodismo, né? Bom, e depois ela vai formar, antes disso, né, ela formando esse aspecto harmonioso aqui com Júpiter, também representa um foco de manutenção, com uma característica receptiva, ela não é ativa. Por isso, dia 15 não é tão adequado para as coisas de resultado rápido. Tudo que a gente precisa fazer em busca de um objetivo a ser realizado ali rapidamente, né? Ele tem uma eficiência bem legal para longo prazo, manutenção, os assuntos que envolvam temas comerciais, mas temas comerciais de vida prática, cotidiana. Então, as coisas são levadas de uma forma tranquila, receptiva, pensando bem calmamente em como chegar aos objetivos, né? É um dia da semana dos mais tranquilos que a gente tem e receptivos, né? As coisas vão se encaminhando, mas não tão rapidamente e tal. Para inícios é uma influência positiva, pelo menos ela mantém os assuntos, as conquistas, ela é aprazível, né? E aí no dia 16, na quinta-feira, a Lua vai formar um aspecto harmonioso com Saturno, né? Ela está sempre pertinho aqui, né? Eles estão pertinhos um do outro aqui com o retorno de Saturno ao signo de Capricórnio. Então, 00:21, na virada do dia 15 para o dia 16, é que a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso com Saturno. Então, esse período aqui do final da noite do dia 15, né, para o dia 16, é bastante tranquilo, seguro, né? Ele tem uma característica bem segura. Para as atividades pensando em nível eletivo, pode-se ter resultados que se prolonguem, né, ao longo do tempo. Então, dependendo do que você pretende realizar, se a ideia é manter o resultado por muito tempo, é bom, né? Agora, se você precisa de alguma coisa urgente, talvez essa influência, ela vai se desenrolar, mas talvez não no prazo que você deseja, né? Ela tem uma característica de tempo mais esticada, assim, né? Ao longo do tempo, ela não é tão urgente, mas é segura também. Isso representa pouca possibilidade de mudança naquilo que você inicia agora, né? As coisas se mantêm de uma forma estruturada, então é positivo. Mas depois a Lua vai ingressar aqui no signo de Gêmeos, né? Então esse mapa aqui é das 6 da manhã, já tem a Lua em Gêmeos. A Lua em Gêmeos é bem agitada, com uma característica muito versátil no sentido positivo, mas no sentido negativo, né, mais desafiadora, desconcentrada. Lá no finalzinho do dia, aos 23:16, ela vai formar esse aspecto harmonioso com Marte no signo de Áries. E coloca energia aqui nesse momento, hein? Muita energia, porque tanto o signo de Gêmeos como o signo de Áries tem calor, então a gente tem um momento aqui agitadinho. Ele pode ser agitado não no sentido tão desafiador, porque a natureza do aspecto é harmoniosa, né? Mas o sextil não é tão potente. Então eu penso assim, em um momento oportuno, que acaba incentivando tomadas de iniciativa que precisam de um olhar mais aberto, por exemplo, né? E daquele sentido de coragem também de tomar iniciativa. Então é um momento aqui do dia em que o movimento está bem acelerado. Aqui sim tem um favorecimento para as atividades que precisam ser realizadas rapidamente e que não necessitam de muita profundidade, né? Aqui a gente não tem um quadro muito profundo para olhar detalhes, para questões analíticas, mas muito mais fácil para fazer o que é rápido, imediato. Então, se você tiver que iniciar uma atividade urgente, esse momento é bom. Mas se você tiver que iniciar uma atividade que precisa analisar, olhar pequenos detalhes, verificar relatórios, documentos, contratos e tal, aí essa influência já não é tão positiva, né? Ela é um pouco mais dispersa. Até vai te levar à conclusão das coisas, mas você pode ter um pouquinho de dificuldade em olhar pequenos detalhes. Ela realmente não tem uma característica detalhista, mas é rápida, né? Então o que a gente inicia com essa influência se conclui. De qualquer maneira, temos um ritmo um pouco mais acelerado, animado também a gente pode dizer, né?
No dia 17, aqui na sexta-feira, nós vamos ter às 13h40 a Lua chegando ao mesmo grau em que está Vênus. Então é animadinho esse dia aqui. E é o único movimento do dia 17. Depois a Lua vai ficar inteirinha fora de curso. E até no dia 18. Então eu coloquei um dia leve. É um dia leve porque ali no meio da madrugada essa conjunção ela cria um ritmo animado. Olha, para quem tem dificuldade para dormir, pode sentir ainda mais durante essa influência, porque ela é bem agitadinha, né? Então, qualquer coisa desperta. Ela é bem desperta, assim, nesse sentido do ficar acordado para fazer as coisas. Essa característica geminiana imprime movimento, né? Então, a gente tem tanto o planeta, o astro, né, que representa o ritmo do dia, como o Vênus, que representa desejo, satisfação e ânimo em Gêmeos, e isso vai criando uma dinâmica de um movimento às vezes inconstante. É que a influência vai acontecer às 13h40, no meio da madrugada. Então, quando começar o dia útil, lá em torno das 7, 8 horas, né, para a grande maioria das pessoas, essa característica já não está tão forte, mas também depois a Lua não vai formar outros aspectos, né? E ela não está no final do signo, então não tem aquela característica de coisa que a gente já sabe como vai dar, né? Porque quando a Lua está fora de curso, nos graus finais de um signo, não tem muita novidade, é aquilo e só vai mudar quando ela mudar de signo. Mas aqui ela está em 14 de Gêmeos, ela está no meio do signo, na metade do signo de Gêmeos, então ela não tem ainda uma característica de manutenção do quadro, ou seja, né, de pouca novidade. Ao contrário, ela está com uma influência de muita novidade, o que significa que iniciar atividade sobre essa influência leva o resultado para uma maneira desconhecida, inesperada, instável, né? A representação da Lua no signo de Gêmeos é instável. Ele pertence à triplicidade do ar e ainda é mutável, né? Então isso dá um movimento bem oscilante aqui para as condições lunares. Bom, pensando então no tema eletivo, esse é um dia também para não iniciar atividades, porque elas podem correr num sentido bem inesperado e você ter que correr atrás do prejuízo ali, resolver as coisas, né? Esse tom de coisa pipocando assim, né? É bem típico aqui desse dia 17. E no sentido previsional também, surpresas em um nível geral. O humor é oscilante, ele não é assim bipolar, né? Do tipo, uma hora tô alegre, outra hora tô triste. Não tem tanta essa característica, mas ele é assim, impaciente, agitado, no sentido, às vezes, das coisas ficarem muito em um nível superficial. Parece que uma coisa é legal, aí já perdeu a graça, já é outra coisa. Então, manter a satisfação, manter os resultados, manter os assuntos com essa influência é um tanto difícil, né? Então, dia 17 ele pode ser animado, alegre, divertido, super, assim, dia para dar bastante risada, por exemplo, né? Levar as coisas não muito a sério, por exemplo. Mas, por outro lado, também ele não representa sustentação e objetividade, ou seja, iniciar qualquer coisa com essa influência, qualquer atividade, não vai consolidar os resultados, vai representar exatamente múltiplos caminhos e as coisas saindo do eixo com bastante facilidade. Então, se vocês puderem escolher um outro dia para realizar assuntos importantes, vai ser um tanto melhor. E por isso vocês estão vendo que essa semana é uma semana meio fora do ar, né? Ela não parece muito concentrada, tal. Bom, e como eu disse para vocês, então, no dia 18 a gente não tem nenhum aspecto da Lua. Daí aqui a Lua já vai estar no final dos graus aqui no signo de Gêmeos. Isso significa que desde o dia 17, ó, voltando aqui ao dia 17, às 3h40, ela vai ficar o dia inteirinho nessa característica fora de curso, e no dia 18 também. Então, dia 17 e dia 18 pedem bastante atenção sobre os inícios. Não é recomendado em fator eletivo iniciar atividades sobre essa influência, né? Elas saem do quadro total. Bom, aí só no dia 19, que entra na nossa próxima reflexão, é que nós temos um movimento já um pouco mais interessante. Aí a gente vai ter uma lua nova, o início de uma nova alunação. E também o ingresso do Sol no signo de Leão, né? Então, essa semana, como eu disse para vocês, ela tá bem fora do ar. A gente tem poucos dias interessantes para inícios, muitos momentos da Lua fora de curso, longos, né? Aqui a gente tem praticamente 2 dias da semana com essa característica.
E é isso então, pessoal, para essa semana, né? Então, como eu disse para vocês, a semana que vem a gente tem algumas coisas mais interessantes, uma lua nova e o sol em Leão, né? Então, nós voltamos aí na semana que vem para mais uma reflexão astrológica. Deixo um abraço forte para todos vocês e até a próxima semana. Então, até mais.